Muito boa noite. Que a graça, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você mais uma vez, juntos aqui para glorificar a Deus e aprender, através da palavra do Senhor, algo que traga uma direção, um novo ânimo, aumente a sua fé e lhe restaure a esperança. Vocês já observaram como é fácil, como é rápido perder a esperança? E como demora, como é difícil, como leva tempo para reconquistar a esperança que se perdeu? Precisamos entender que a palavra do Senhor não pode se apartar da nossa vida. Eu vou repetir. A palavra do Senhor não pode se apartar da nossa vida, porque ela nos trará esperança. Ela resgatará esse novo ânimo, a nossa fé, a nossa convicção. Isso sem falar na direção, sem falar no clarear dos nossos passos que somente a palavra de Deus pode trazer. Afinal de contas, está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, luz para o meu caminho. Queridos, se nós andarmos conforme a palavra de Deus, teremos êxito, teremos vitória, teremos bênção e viveremos a graça do Senhor sobre nós. Falávamos ontem, aqueles que assistiram a live ontem vão se lembrar, sobre prosperidade à luz da palavra de Deus. E nós direcionamos e acabamos chegando numa conclusão. Prosperidade está ligado à prioridade. E aí fica aquela pergunta: qual é a sua prioridade hoje? Qual é a sua prioridade hoje? Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei quais têm sido as suas lutas diárias. Você bem sabe e Deus também. Não pense que Deus não está vendo, não pense que Deus não está atento a cada detalhe da sua caminhada. Muito pelo contrário. Se tem uma coisa que Deus faz e faz com propriedade, é olhar para nós, cuidando da nossa vida e demonstrando zelo, amor e carinho. O cuidado de Deus, ele é constante sobre a vida daqueles que verdadeiramente o amam. E como é que você pode então afirmar isto? Bem, quem ama a Deus tem uma conduta. Conduta esta que o próprio Jesus Cristo disse, isso está registrado lá no Evangelho segundo João: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Olha que lindo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E Jesus continua dizendo assim: e aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Linda instrução, linda revelação que deve nos dar uma direção. Olha só que precioso ensinamento do Mestre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, as pessoas que vão repetindo, dizendo assim ao vento: eu amo a Deus, eu creio em Jesus. Ora, é claro, não basta falar, é preciso viver. E Jesus disse isso: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Ora, onde é que eu vou encontrar os mandamentos do Senhor? Aqui. Se eu tenho esses mandamentos como regra para a minha vida, então eu amo a Deus.
E a Bíblia diz: o que tem os meus mandamentos e os guarda, esse me ama. E aquele que me ama, disse Jesus, será amado pelo meu Pai. E eu, Jesus, também o amarei e me manifestarei a ele. Entende como prosperidade está ligada à sua prioridade? Qual é a sua prioridade? É a palavra do Senhor? É andar conforme a lei de Deus? Se for, o sucesso está reservado para você. E eu repito, o conceito de sucesso à luz da palavra de Deus não é riqueza. A riqueza pode até acontecer, mas não como condição absoluta. O sucesso à luz da palavra de Deus é ser como a árvore plantada junto aos ribeiros das águas, que as folhagens não murcham, que dá o seu fruto na estação própria e que tudo quanto faz prospera. Nós olhamos e vemos isso através da vida daquele que ama a Deus. Ele passa por aflições, ele passa por dificuldades, mas ele não se abala, ele não se abate, ele continua e Deus é com ele, mesmo em meio às tribulações. E daqui a pouco eu vou fazer com você uma reflexão sobre as tribulações e qual é o real porquê de passarmos por tantas atribuladas e difíceis questões em nossa vida. Isso tem um propósito. Queridos, o cristão, escute o que eu vou dizer, anote, grave, nunca esqueça. O cristão, aquele que crê em Cristo, ele não vive por acaso. Troca a palavra acaso por propósito. O cristão vive por propósito, não por acaso. Ah, puxa vida, eu estava de passagem e de repente resolvi ouvir essa sua live. Que coincidência. Não. Não foi uma coincidência. É um trocadilho, ok? Foi uma Jesuscidência. O cristão não vive por acaso. Ele vive baseado num propósito. Você está aqui porque há um propósito para a sua vida. Pessoal que já está comigo, Léo, a Fabiane, a Dulce. Há um propósito para a vida de vocês. Não é um acaso estarmos juntos. Estamos juntos já há quase 3 meses. Todos os dias. Isso não é acaso. Isso não é coincidência. Isso é providência. Isso é propósito de Deus. Esqueça a ideia de que você está numa situação por acaso. Não é verdade. Registre esse texto no seu coração, na sua mente, na sua alma. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Como a palavra de Deus traz princípios profundos, princípios de vida, princípios de paz, de esperança, de fé. Olha só o que Jesus disse no capítulo 15 do Evangelho de João. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto. E aí ele vem para o versículo 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós.
permanecei em mim e eu permanecerei em vós. No versículo 5 ele repete: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E ele continua, depois você dá uma lida. Eu só me lembrei enquanto falava aqui desse texto e quis registrar para você ler depois. Capítulo 15 do Evangelho de João. Jesus é a videira. Videira é a árvore que produz a vide, que produz as uvas. Eu sou a videira, vós os ramos. Permanecei em mim e eu em vós. Aquele que permanece em mim, esse dá fruto. O caminho para frutificar é a palavra. Assim permanecemos nele, em obediência à palavra. Entendem o critério da prosperidade à luz da Bíblia Sagrada? Sua prioridade. Qual é a sua prioridade? Eu acabei de ler um texto, João 15, que me veio à memória. Isso é importante ter a Bíblia no coração, na mente, na alma, porque a Bíblia ela vem e nos dá respostas. Por isso estamos estudando, para que você também tenha. E aí vem o esclarecimento. Permanecer nele. Isso é prioridade. Se essa for a sua prioridade, você frutificará. Como diz o salmista lá no Salmo 1, que nós estudamos ontem. Prioridade. Buscai primeiramente o reino e a sua justiça. Reino, soberania, vontade de Deus. Justiça, palavra, lei de Deus. O direito cristão. E se nós andarmos nessa direção, conseguiremos êxito. Agora, olha só, eu quero hoje falar acerca de alguns versículos de um salmo. Salmo de número 42. A propósito, a pergunta que não quer calar. Vocês têm lido os textos que a gente tem compartilhado e sobre os quais a gente tem conversado? Olha a sobrancelha em pé aqui. Procure fazê-lo, porque isso vai te ajudar. É um capítulo, 2, no máximo 3, que a gente recomenda por dia. São doses homeopáticas. Mas não tem um ditado que diz que de grão em grão a galinha enche o papo? Pois é, se você ler pequenos trechos da Bíblia diariamente, ao cabo de meses, anos, você terá lido muito a Bíblia. E isso alimentará a sua vida. Pronto. Ninguém, em sã consciência, pega um tacho de feijoada e come tudo. E depois fica 6 meses sem comer. Não funciona assim. Não é verdade? Nós fazemos algumas refeições, 3, 4, 5 refeições por dia, ou refeições intercaladas com lanches. E pequenas porções, pelo menos é o que as recomendações de nutrólogos, nutricionistas e médicos nos indicam. Pequenas porções fracionadas algumas vezes por dia. Isso é saúde. Na palavra de Deus, que é alimento, a mesma ideia se aplica. Eu não vou chegar aqui e ler com vocês um livro inteiro. Por exemplo, eu não vou ler o livro de Jó inteiro agora com vocês, que são 42 capítulos, ficar aqui 1 hora e pouco lendo, sem propósito. Mas nós podemos pegar trechos aqui, trechos acolá e estudarmos, e conversarmos, e contextualizarmos, e aprendermos, e crescermos, e nos fortalecermos, e vencermos. É importante, é fundamental, é indispensável se alimentar. São agora 22 horas e 22 minutos. Eu suponho que você já tenha feito as suas refeições de hoje. Então você está alimentado. Agora, concorda?
Você vai descansar logo mais, dormir a sua noite de sono, em paz, na presença de Deus, e despertar para um novo dia. Logo que despertar, o que é uma das primeiras coisas que você tem? Fome. E isso é natural. Faz parte. Por que nós não temos essa mesma fome da palavra de Deus? Uma outra questão importante que eu quero trazer à tona. Sede. Eu particularmente bebo de 10 a 12, às vezes 14 copos d'água num dia. Eu sou meio camelo. Devo ter herdado isso do meu pai, que também bebe um montão de água. Mas, considerando que o nosso corpo é feito de 70% aproximadamente, ele é constituído de água, e nós usamos água no metabolismo, se você não ingerir água fresca, limpa, o teu corpo vai ter que reusar, reciclar a água já suja, digamos assim, que já passou pelos rins, estava lá para ser eliminada. Se você não se saciar, não beber água, você terá problemas de saúde. Qualquer médico te ensina isso. Qualquer princípio de saúde, de bem-estar, e qualquer nutricionista vai te orientar isso. É preciso beber água. E não esperar ter sede, até antes de ter a sede, porque se você já está com sede, significa que você chegou no limite, o corpo já está precisando e você não precisa esperar, você deve ir hidratando aos poucos. E o mesmo princípio, ninguém pega um galão de 5 litros de água e entorna de uma vez só. E depois fica uma semana sem beber água. Não funciona assim. Você toma um copo, 2 copos, se estiver muito calor, estiver suando muito, por exemplo, e depois de algumas horas você repete o processo. Porque você tem sede. E como é que as pessoas não têm sede e fome da palavra de Deus? Queridos, o tópico sobre o qual eu quero conversar com você agora é sede de Deus. Sede de Deus. Sede de Deus. Olha que interessante, o que é que o salmista diz? Tem gente que reclama, questiona, acha ruim quando está enfrentando lutas. Olha o que o salmista diz no Salmo 42, eu quero ler apenas os versículos 3, 4 e 5. Vem comigo. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro em mim se me derrama a alma. De como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. E aí o salmista, ele tem uma conversa com a alma dele. Vocês estão entendendo? Esse salmo, tanto o 42 quanto o 43, eles retratam, o autor, não é Davi, ok? O autor, ele está no exílio, longe da sua terra natal. E ele está aqui em dor, sofrimento pelo exílio. Entende por que é importante estudar um pouquinho do contexto da Bíblia? E eu gosto muito de ter 2, 3, 4 Bíblias diferentes, com traduções diferentes, Bíblias de estudo com comentários de pesquisadores, de teólogos, porque isso nos esclarece. Eu não vou me basear na opinião do teólogo, mas eu acrescento, eu vou juntando tudo aquilo e formando uma compreensão melhor. Estudando, esse salmo, ele se refere a alguém que está no exílio. Este e o próximo, 42 e o 43. E aí ele conversa com a alma dele. Veja o que diz o versículo 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei e ele meu auxílio e Deus meu. Queridos, entendamos o seguinte. Ele vem do verso 3
falando em lágrimas. Ele tem se alimentado das suas lágrimas, tal tem sido a sua dor, dia e noite. Onde está o meu Deus? Ele questiona, mas eu preciso de uma resposta. Esse é o sentimento dele. Sabe aquela sensação que você tem? Parece que Deus está longe. Ele não está. Mas você tem essa impressão pelo silêncio. Há momentos em que Deus fica em silêncio. E nós precisamos aprender a esperar. Deus não é nosso funcionário que nos responde quando a gente quer. Ele é Deus. Ele responde no tempo dele, não neste tempo. Já expliquei, né? Cronos, Kairos. Cronos, Kairos. Não é neste tempo que Deus responde. É no tempo dele. E aqui o salmista está dizendo, por situação que eu estou passando, as minhas lágrimas são meu alimento. Tal é a sua dor. E no verso 4 ele tem aquelas memórias, a lembrança da sua terra. Quando ele estava no templo havia alegria, havia júbilo. Sabe por que muitas vezes Deus permite que a gente viva momentos de angústia? Para ter sede de Deus. Queridos, quem, na sua grande maioria, quem são as pessoas que quando está tudo ótimo, lembram de Deus? Infelizmente, a maioria das pessoas vai se lembrar de Deus quando estão em crise. É por isso que eu tenho certeza que nessa crise que nós estamos vivendo no mundo, causada pela pandemia, que já está tendo desdobramentos políticos, econômicos, de toda a natureza, é um tempo em que as pessoas estão buscando a Deus. E Deus permitiu que isso acontecesse para que as pessoas buscassem a Deus. Para que as pessoas tivessem despertado a sua sede. O nosso corpo, ele tem alguns mecanismos que, inclusive, quando chega na idade avançada, os idosos, eles têm que tomar muito cuidado, porque desidratam com facilidade, porque eles perdem, os neurônios já têm dificuldade em processar a sede, a fome. O idoso acha que já não precisa comer, que não precisa beber. Mas eu não estou com sede, mas eu não estou com fome. Aí vem as pessoas que estão junto dos idosos e precisam orientar, mas vem comer um pouquinho. Toma um copo d'água. Porque os mecanismos, com a idade, os mecanismos de sede e fome vão ficando avariados, digamos assim. E parece que na vida com Deus não é muito diferente, não. Se está tudo muito ótimo, a gente não tem sede de Deus, não tem fome de Deus, não tem necessidade de ler Bíblia, não vai orar, não está nem aí. E aí Deus tem que permitir a luta. Deus tem que permitir a provação. Deus tem que permitir a aflição. Para quê? Para que eu tenha sede de Deus. Sede de Deus. Você tem sede de Deus? Nesse tempo, como é que está a sua sede de Deus? A sua prioridade, qual é? Você tem dobrado o seu joelho e orado? Não é da nossa natureza, a gente não tem vontade. Queridos, mas eu tenho procurado há dias aprender algo novo na minha vida. Criar hábito. E me esforçar nesse novo hábito. Dobrar os joelhinhos e clamar. E é interessante, a gente começa a orar, o negócio parece que não vai, dali a pouco engrena. Eu já expliquei a história de empurrar o carro, lembram? Da inércia. Você tem toda a dificuldade do mundo nos primeiros passos. Daqui a pouco o carro começa a sair do lugar, a roda começa a girar e você vai conseguindo mais velocidade empurrando o carro com menos esforço. Mas no início é 100% de esforço e 0% de resultado. Você põe toda a sua força e o carro não sai do lugar nos primeiros segundos. Depois vai invertendo, menos força, mais resultado. Mas começa assim, toda força, nenhum resultado. E aí vai invertendo. Daqui a pouco é pouca força e bastante resultado. Venceu a inércia. Deus, muitas vezes, nos faz passar por situações difíceis para vencermos a inércia. E aí o salmista pergunta, por que está abatida a minha alma? Ele está conversando com a sua própria alma. Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Aí nesse diálogo, eu vou para o versículo 8. O Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Entende como é que eu lido quando a minha alma está abatida? Eu vou para a oração, eu vou para o cântico. Sabe o que eu fiz hoje? Eu desenterrei aqui, eu já comentei em algumas oportunidades, em lives anteriores, a gente está fazendo
algumas arrumações na casa aproveitando a quarentena. Desapego. Algumas coisas têm que ser descartadas, a gente junta lixo adoidado. Outras são doadas e algumas vendidas. E dentre essas muitas coisas que estavam entocadas em gavetas, eu encontrei um aparelhinho de som. Que é aqueles que você consegue espetar um pendrive para ficar tocando música. Pois já está lá na cozinha, tocando louvor. E é 24 horas. Bora, porque isso traz ânimo, traz fé, renova nossas forças, nossa esperança, nossa fé, nosso ânimo no Senhor. Eu tenho que me alimentar disso. Se eu ligo o noticiário e deixo a televisão 24 horas, eu vou dormir deprimido. Se eu vejo outras coisas, novelas, por exemplo, é só ensinamento que não se deve aprender. Então eu tenho que ser seletivo. E detalhe, eu não estou fazendo apologia à alienação. Eu tenho TV em casa. Mas eu tenho que ter critério. Uma vez um autor disse o seguinte, eu não me lembro o nome dele, mas ele diz o seguinte, a maior bênção da televisão é o botão. Porque quando a coisa está feia, você vai lá e desliga. Tem que ser assim. Eu tenho que ter critério. Porque senão, outras coisas vão aniquilando a minha sede de Deus. A TV, por exemplo, ela absorve nosso tempo de uma forma extrema. Eu vejo pessoas, ok, eu respeito quem gosta, tudo bem, maratonando uma série atrás da outra. É Netflix, é TV a cabo, etc. Mas quando que nós vamos maratonar um pouquinho isso aqui? Aqui tem vida. Se você tiver um bom senso e separar tempo, dá tempo para todas as coisas. Não é pecado assistir Netflix. Nós temos Netflix aqui em casa. A questão é, nós temos que saber dosar. E detalhe, sabe onde é que o Netflix, onde é que a maratona das séries passa a ser pecado? Quando ela toma o espaço de Deus na minha vida. Quando ela toma o espaço de Deus na minha vida é problema. Aí é pecado. Porque ela aniquila a minha sede de Deus. E é lógico, nosso corpo, nossa mente vai muito mais direcionada para isso. A TV, os filmes, eles já são feitos para nos entreter. Por isso chama entretenimento. Vai da nossa natureza, vai a favor. Agora eu tenho que aprender a remar contra a maré. E ir para a Bíblia. E ir para o joelho no chão. Oração. E ir para o jejum. A gente quer comer. E tem que fazer jejum. Isso é sede de Deus. E às vezes Deus tem que permitir que a gente passe por agonia na nossa vida. Para ter sede de novo. Porque parece que com o tempo o nosso mecanismo de sede de Deus vai ficando enferrujado. Fica descalibrado. Aí Deus tem que falar, então deixa eu liberar um pouquinho de dificuldade na vida dele, para ver se ele volta. E aí o salmista continua dizendo, digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? E aí começa a questionar, por que eu não creio? Por que eu fico lamentando? Entendem? Aqui é um discurso, esse salmo ele é muito interessante. Leia depois, por favor, 42 e já emenda com 43. O salmista aqui, ele tem uma conversa com ele mesmo. Ele e sua alma. Por que te abates? Versículo 5. Ó minha alma. Por que te abates, ó minha alma? Agora, onde é que está a esperança? Em ter sede de Deus. Você, não tenha dúvidas. Deus quer ter comunhão com você, relacionamento, vida de relação próxima com você. E Deus está pronto, esperando. Eu mandei para o pessoal que está na minha lista de transmissão do WhatsApp uma canção que mexe comigo ainda. Bem, a verdade é essa. Que eu recebi do meu cunhado, óbvio, já conheço a música, e aí eu encaminhei para todo mundo. O nome da música é Raridade. Escute depois, se você puder, se é que você já não fez, já não recebeu essa canção. E quando a gente começa a ouvir músicas desse tipo, a nossa fé, ela desperta. E parece igual sintonizar o canal.
Eu gosto muito do exemplo do rádio antigo. Os rádios hoje em dia, que nem esse radinho que eu disse que desenterrei de uma gaveta aqui, você aperta um botão, scan. Ele já procura e programa todas as rádios que pegam, que eu tenho o sinal que ele alcança, sozinho. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daqueles rádios antigos, que você tinha que ficar girando o botãozinho. Ou o pessoal mais antigo ainda, quando a TV não tinha nem controle remoto, sabe? E aí você tinha que usar um aparelhinho, um conversor de UHF, e você ficava girando o botão para sintonizar os canais. Não vou perguntar quem lembra disso, porque aí vai denunciar a idade. O pessoal que lembra disso já está quase no grupo de risco. Aí você ficava sintonizando. Aí vinha, ai, tá quase. Aí você dava bobeada, passava. Tinha que voltar, até achar o ponto certo da sintonia. Eu gosto de usar isso como exemplo da nossa relação com Deus. Tem o ponto certo para sintonizar. E quando a gente sintoniza, é incrível como Deus se manifesta. Quer uma dica para sintonizar com Deus? Eu estou usando isso. E funciona, que é uma bênção. Joelho no chão de madrugada. Joelho no chão de madrugada. É uma maneira fenomenal de sintonizar na estação de Deus. E olha como ele ouve essa oração. Como ele se inclina. Como ele abre o coração dele. Como ele fala. Como ele responde. Nós estamos aqui com uma resposta de oração online com a gente. Orei por ela nas madrugadas. Deus a curou. Está restaurada para a glória do Senhor. Agora seguimos em oração pelo seu marido. Crendo que Deus completará a obra. Isso é joelho no chão de madrugada. Porque Deus é fiel. E às vezes ele permite que a gente passe por estes apertos para ter sede. Eu quero colocar você a refletir nesta noite. 23 de junho do ano de 2020. Quanto você tem sede de Deus? Quanto você tem fome de Deus? Como está a sua sintonia com Deus? Muitas pessoas eu escuto dizerem: Deus não fala comigo. Aí eu tenho vontade de perguntar assim: mas você parou para ouvir? Esses dias eu estava lendo, não me lembro aonde, mas o escritor dizia o seguinte: você ora ou a sua oração é uma lista de compras? Igual supermercado. Ou seja, você vai orar, desenrola um pergaminho de pedidos, terminou, dobra o papel, guarda e segue a vida. Isso é oração? Ou é lista de compras? Deus não é supermercado. Ele supre as nossas necessidades. Mas ter comunhão com Ele não é fazer lista de pedidos. Ele não é nosso, já falei isso, ele não é nosso funcionário. Senhor, eu preciso disso. Bom, primeiro ele sabe o que você precisa. Melhor do que você. Coisas que você acha que precisa, ele sabe que você não precisa e que você precisa de outras que você nem imagina. Então a primeira coisa, eu particularmente, Alexander, tenho a seguinte conduta. Quem fala primeiro não é o mais importante? Pois é. Eu, quando dobro meus joelhos, em primeiro momento, eu fico em silêncio para ouvir. Quando eu vou orar, eu gosto de fazer isso. Não é regra, não está baseado, não estou querendo lançar aqui nenhum tipo de doutrina, nenhum tipo de ensinamento absoluto. Eu faço assim. Eu paro para ouvir. Depois eu falo. E não adianta vir com aquela história, mas Deus sabe o meu pensamento, como está lá no Salmo 139. Verdade. Mas na hora de orar você deve falar. Mesmo Deus sabendo. Se você sente, não precisa nem orar. Deus sabe o seu pensamento, sabe a sua necessidade. Então orar para quê? Porque oração não é lista de mercado, não é lista de compras, não é lista de pedidos. Oração é conversa. Orar é ter comunhão, conversar.
E numa conversa, num diálogo, não tem um lado só que fala. Por isso, Jesus passava a noite em oração. Quantas vezes ele ficava no monte orando? Você acha que ele só falava? Ou ele ouvia o Pai? O que vocês acham? Quando Moisés estava com Deus, só ele que falava? Ou ele ouvia a voz do Senhor Todo-Poderoso? E com Moisés, Deus falava face a face. Precisamos entender e deixar de uma vez por todas cair por terra uma série de tabus, de mentiras, que a gente foi levado a acreditar por alguma razão que eu desconheço, e que não são verdades. Deus fala. E não é que ele fala só com alguns. É que só alguns param para ouvi-lo. Mas ele fala. Diferente, por exemplo, de muitas imagens que tem por aí, que tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Ouvidos, mas não ouvem. Nosso Deus, você não o vê. Mas ele tem olhos e ele vê. Ele tem ouvidos e ele ouve. E ele tem boca e ele fala. Ele está vivo. E ele interage. Ele se comunica. Mas eu quero voltar à questão principal. Entenda, isso ajuda a gente a não ficar murmurando. Entenda que Deus permite que nós passemos por situações difíceis para nos despertar sede, para nos despertar fome. Entenda, por exemplo, que não foi diferente nem com Jesus. O que a Bíblia fala? Eu já falei sobre isso também. Logo depois que Jesus foi batizado no Jordão por João Batista, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado. E Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto, sem nada comer, sem nada beber. Apenas tendo comunhão com Deus. E passados 40 dias e 40 noites, diz a Bíblia que ele teve fome. E aí veio o diabo atazanar a vida dele. Agora, como vocês acham que estava o nível, a intensidade da sede de Deus, do Pai, dentro de Cristo? No interior de Jesus, na sua alma, no seu espírito. Total e completa, 100%. Tanto que, numa das tentações de Satanás, Jesus refuta com a seguinte palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Agora, tem gente que não tem fome. Aqui é pão. Pão. O pão da vida se revela aqui. Neste livro, chamado Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. Você não fica um dia inteiro sem se alimentar, né? A não ser que esteja doente. Mas como é que tem pessoas que ficam dias, semanas, meses, anos sem ler a Bíblia? Não tem fome? Então Deus tem que falar, peraí, tenho que dar um jeito de fazer com que esse indivíduo tenha fome. E aí vem as lutas. Por isso que o apóstolo Paulo diz, muito mais me gloriarei nas minhas fraquezas. Porque elas é que me mantêm no prumo. Se tiver tudo dando muito certo, tudo dando muito bem, eu caio. Eu não vigio. Eu baixo a guarda. Para minha prioridade continuar sendo Jesus, eu tenho que andar meio que na berlinda mesmo. Debaixo de muita oração, enfrentando o inimigo, enfrentando a provação, enfrentando a luta, enfrentando a tribulação.
Por isso que Paulo, quando escreve aos Romanos, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem do porvir, nada me separarão do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O nosso coração deve estar no Senhor 24 horas, conectado. É uma questão de conexão. Como é que está a sua conexão com Deus? Como é que está a sua conexão com Deus? Como é que está a sua conexão com Deus? Está funcionando bem? Está navegando bem no canal de Deus? Ou a conexão caiu? É incrível. Uma vez eu vi uma frase, é curiosa, mas é de uma inteligência muito grande. Eu deveria ter a mesma pressa, a mesma diligência, a mesma determinação de buscar a Deus que eu tenho quando a bateria do celular está a 1%. Dá um desespero quando a bateria do celular está a 1%? Não dá? Pelo menos na maioria das pessoas. Sai correndo atrás de um carregador. Pois é, mas tem crente, tem cristão, que a bateria dele já está morrendo e não está nem aí. Que bom seria se todos corressem atrás da palavra de Deus e de Jesus, igual as pessoas correm atrás do carregador quando a bateria está 1%. Do carregador e de uma tomada, né? Tem gente que já anda com o carregador e por onde passa sai caçando tomada por aí. Não é? E cadê a nossa conexão? Cadê o nosso? Cadê o nosso passo aqui em direção à palavra de Deus? Com a mesma sede, com a mesma fome do indivíduo que está com o celular na bateria a 1%. Nós deveríamos ter a mesma paura, digamos assim, pânico. Meu Deus, eu não li a Bíblia hoje ainda, socorro, eu não vou aguentar. Meu Deus, eu não orei, como é que pode? E a Bíblia fala, orai sem cessar. Mas é tão raro isso, né? Entendem por que precisam vir as lutas? Eu estava refletindo sobre isso de ontem para hoje. Entendem por que precisam vir as lutas? Entenda que o que você está passando é cuidado de Deus. Ah, mas está pegando para o meu lado. É cuidado de Deus. Se estiver tudo muito bem, você se perde. Veja que tem pessoas que aparentemente está tudo tão bem e está tudo tão errado. Pessoas famosas, ricas, poderosas. Às vezes tomam overdose, se matam, se acabam. E tem tudo. Às vezes a gente é refém do nosso próprio sucesso. Por isso que o sucesso, à luz da palavra de Deus, ele tem outra conotação. Ele tem outra visão. Sede de Deus. Reflita sobre isso. Eu me despeço por aqui, deixando essa palavra com você. Sede de Deus. Como é que está a sua sede de Deus? Nós vamos voltar a falar sobre isso. Sede de Deus. O que tem bem-aventurados. Olha só o que diz a palavra. Lembrei de um versículo que eu quero finalizar com ele. Lembrei. Diz assim a palavra de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus capítulo 5, versículo 6. Fome e sede de justiça, porque serão fartos. Está aqui um conceito que você precisa guardar no seu coração. Bem-aventurados. Vou até escrever aqui para não esquecer. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Queridos, eu não estou sendo diferente, eu não sou melhor do que vocês. Papel, caneta, para estudar a palavra de Deus. Papel, caneta, Bíblia,
Um dicionário ajuda. Eu tenho aqui, não está aqui em cima da mesa, outras Bíblias. Às vezes eu não estou satisfeito com uma tradução, eu vou buscar o original. Ganhei uma Bíblia do pastor que foi meu mentor, que Deus já recolheu há 3 anos atrás, que tem o grego e o hebraico, do Novo e do Antigo Testamento. Então as palavras você busca o original. Como acrescenta? Como acrescenta? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Você quer fartura na sua vida? Deus às vezes permite que você passe por apertos para você buscar a Deus. Deus permite que você passe por provações para que você tenha fome e sede de justiça. Bem-aventurados, ou seja, abençoados, os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Como essa palavra é linda. Como essa palavra é majestosa. E aí, ao invés de murmurar, a gente começa a glorificar: Senhor, obrigado. Até pelas provações, porque representam um cuidado de Deus com a minha vida. Querido, se Deus deixar tudo dar muito certo, dinheiro à vontade, sabe? Dinheiro à vontade faz um mal lascado. Quantos se corrompem por causa de dinheiro? E aí todo o dinheiro do mundo nunca é suficiente, né? Quantos se perdem? Tem até um ditado que diz assim: você quer conhecer o caráter de um homem? Dê a ele dinheiro e poder. Porque só vai aumentar o que ele tem por dentro. Se ele é uma boa pessoa, ele vai fazer bom uso. Se ele não é, mau uso. Dê a ele dinheiro e poder, e você saberá o caráter daquele homem. Homem e ser humano, né? Isso se aplica às mulheres também. Bem-aventurados. E queridos, eu não sou melhor do que ninguém. E hoje eu glorifico a Deus pelas minhas próprias aflições. Porque se não fossem elas, eu me perderia. Fique com essa palavra, reflita. Compartilhe essa live, encaminhe aos seus seguidores do Instagram, no Facebook, compartilha na sua linha do tempo, manda para os seus contatos, para os seus amigos do Facebook, curta lá a página do canal do YouTube, inscreva-se no nosso canal, nós temos um canal Cura através da Palavra de Deus. Ajude a gente a divulgar essa palavra e vamos juntos, proclamar o Evangelho do Reino de Deus. Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço, um beijo carinhoso. Por enquanto, abraços e beijos virtuais, ok? Em breve, se Deus assim nos permitir, serão pessoais. Que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, desde agora e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Até amanhã. Fique com Deus. A gente se vê. Tchau, tchau.